Seja bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Guia do Sacerdócio no Lar. E olha, a gente sabe bem como é, né? Tem semana que a nossa casa vira uma verdadeira maratona. A rotina aperta, as coisas se acumulam e quando a gente percebe, aquilo que é mais importante acaba ficando para depois. Mas hoje, nosso papo é sobre como a gente pode, de propósito, manter a chama da nossa fé bem acesa no coração da nossa casa. E a nossa principal ferramenta para isso é o sacerdócio no lar. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, é o nosso culto familiar do Teologia 24 Horas. Um momento simples, uma vez por semana, onde todo mundo participa. Tem louvor, tem oração, tem a palavra de um jeito prático, tudo isso para fortalecer a nossa união, discipular nossa família e, o mais importante, manter Cristo bem no centro de tudo. Ok, então para a gente entender o coração disso tudo, vamos usar como guia uma das parábolas mais poderosas de Jesus, lá em Mateus 25. Ela fala de uma coisa fundamental, a diferença entre só parecer que estamos preparados e estarmos preparados de verdade. Imagina a cena, 10 virgens, todas ali esperando o noivo chegar. E o ponto de partida é esse aqui, ó. Todas elas tinham suas lâmpadas. E qual a demora? Bom, todo mundo acabou pegando no sono. Se a gente olhasse de fora, ia pensar, tá todo mundo igual, na mesma situação. Mas é aí que a história vira. Olha só que interessante. A grande diferença não era o que se via por fora. Não estava na lâmpada, nem no fato de terem dormido. O ponto-chave foi o preparo que ninguém via. De um lado, as prudentes, que pensaram no "e se" e levaram azeite de reserva. Do outro lado, as loucas, que se contentaram com o básico, com o que era suficiente só para o momento. E é isso. A gente chega no ponto central. A fé que aguenta o tranco, que atravessa as noites escuras da vida, não é uma fé de fachada, sabe? É uma fé que tem profundidade, que tem reserva. A verdadeira preparação é aquela que acontece por dentro, longe dos olhos dos outros. Tá, mas o que é esse tal de azeite de reserva para a nossa família hoje? São as pequenas coisas, gente. Aqueles hábitos diários que alimentam a nossa alma. A oração rapidinha, mas sincera. A palavra que a gente guarda no coração, o perdão que a gente decide dar logo, sem deixar criar raiz, aquela conversa de verdade. É esse o combustível que nos mantém de pé quando a crise bate à porta. Certo, já entendemos o porquê, agora vamos para o como. Como a gente coloca isso em prática dentro de casa? Vamos ver um passo a passo bem simples para guiar o nosso culto em família. A estrutura foi pensada para ser leve, mas com muito significado. É como se fosse uma pequena jornada, sabe? A gente começa com um louvor para aquecer o coração, depois faz uma dinâmica para todo mundo se conectar, aí sim a gente mergulha na palavra para ouvir o que Deus tem para falar e fecha com uma conversa bem prática e uma oração, para não ficar só na teoria. E essa dinâmica do frasco do óleo é sensacional. É uma forma de tornar a ideia bem concreta. É aquele momento em que cada um na família, do pequeno ao grande, pode compartilhar o que o ajuda a manter sua chama acesa. E o mais legal é que isso não só faz todo mundo participar, como também valoriza a jornada espiritual de cada um ali. Depois da leitura da palavra, o foco não é só acumular informação, né? É gerar transformação. E a transformação vem pelo diálogo. Por isso, essas perguntas aqui são convite para a gente abrir o coração em família. A primeira pergunta já nos chama para sinceridade. Vamos olhar para dentro. O que hoje, na nossa família, está roubando nossa energia espiritual? É a correria? As telas dos celulares? São aquelas mágoas que a gente não resolveu? Poxa, identificar o que está drenando o nosso azeite já é o primeiro passo para mudar. A segunda pergunta é sobre ser realista. A gente não quer criar mais um peso, mais uma obrigação religiosa, né? A ideia é achar um hábito que seja pequeno, constante e que se encaixe na nossa rotina de verdade. O que seria isso para a sua família? Pensem juntos. E por último, a gente traz a lição para perto. O que azeite de reserva significa para cada um? Para o pai, para a mãe, para o filho adolescente, para a criança? É uma oportunidade incrível de ouvir o que está no coração de cada um e crescer junto no entendimento. Muito bem. O ponto crucial agora é como a gente leva tudo isso para além desse momento aqui. A resposta está num desafio. Um desafio prático para a semana toda. E para nos manter no foco, tem este versículo para a gente guardar no coração. Ele nos lembra da importância de estar sempre atento, sempre preparado. Não é sobre ter medo, gente. É sobre um preparo que nasce do amor e do cuidado diário. E aqui está o nosso desafio, bem concreto. 3 minutos de óleo. Simples assim. Um horário fixo todo dia,
a família se junta, lê um versículo e faz uma oração curta. É essa constância, esse pouquinho todo dia, que vai construir uma reserva espiritual gigante com o tempo. E agora a gente quer muito saber de vocês. Comentem aqui embaixo, contem pra gente de que forma este Guia do Sacerdócio no Lar ajudou vocês a prepararem o culto em família. A experiência de vocês inspira muita gente, de verdade. E claro, se você quiser ir mais fundo neste assunto ou em outros temas teológicos, a gente tem um convite. Acesse gratuitamente o nosso site teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só procurar por Teologia 24 Horas na loja de apps do seu celular, seja Android ou iOS. Lá você encontra essa aula completa em texto, áudio, vídeo, slides, tudo para facilitar seu aprendizado. Muito obrigado pela companhia. E lembrem-se, a fé que realmente dura é aquela que a gente abastece todos os dias, gota a gota. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.